Se uma terceira guerra mundial começasse hoje, a gente provavelmente não ia ver aquele plantão de notícias urgente na TV com uma declaração formal de guerra. Não teria aquele documento assinado, né? Aquele momento histórico clássico. Exato. O primeiro aviso real chegaria de formas muito mais sutis. Coisas do cotidiano, sabe? A conta de luz disparando de uma semana para outra. Com certeza. O preço do combustível e da comida triplicando do nada nas prateleiras. Sim, e frotas inteiras de navios mercantes parando misteriosamente no meio dos oceanos. Bloqueando entregas de literalmente tudo, desde eletrônicos até, medicamentos básicos. É um cenário assustador. E o pior é que não é ficção científica. Não mesmo. E é por isso que hoje, no nosso mergulho detalhado no material, a gente está olhando para uma pilha enorme de relatórios de inteligência, despachos diplomáticos e análises geopolíticas recentes. E esses documentos sugerem que esse cenário de colapso logístico não é uma distopia para daqui a 10 anos. Pois é, pode ser a descrição exata do que já está acontecendo agora, bem debaixo do nosso nariz. A escalada silenciosa. Então, a nossa missão na exploração de hoje é investigar os mecanismos que fazem os conflitos modernos se espalharem nesse nosso mundo hiperconectado. A gente quer entender se o limiar de um conflito em escala global já foi, de certa forma, ultrapassado em segredo. É uma missão pesada, mas muito necessária, principalmente olhando para as fontes que temos hoje. Sim, temos materiais detalhando ações recentes envolvendo o Irã, os Estados Unidos e Israel, e o mais chocante, dezenas de outros governos sendo arrastados para essa mesma gravidade. E governos que, a princípio, nem tinham a ver com o conflito direto. Exatamente. Ok, vamos desvendar isso. Como é possível que uma faísca regional tenha o potencial de incendiar o planeta inteiro de forma tão rápida e, pior, tão invisível? Bom, o que é fascinante aqui é notar que a própria definição clássica, acadêmica mesmo, do que constitui uma guerra mundial está desmoronando. Está precisando de uma atualização urgente, né? Urgente. Para entender esse risco global atual, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o epicentro desse tremor militar. Precisamos olhar para a mecânica da ação direta inicial antes de tentar mapear a reação em cadeia. Certo. E os relatórios apontam para um pico muito nítido, um ponto de ignição no dia 28 de fevereiro. Isso. Foi quando operações militares conjuntas dos Estados Unidos e de Israel atingiram o território iraniano. E o material especifica que o objetivo central, a intenção primária dessa ofensiva era neutralizar, ou pelo menos atrasar bastante, as capacidades nucleares e a produção de mísseis balísticos do Irã. A narrativa oficial do ataque era essa: foco em alvos militares e nucleares. Só que aí os documentos trazem a perspectiva oficial iraniana sobre os eventos também. E o relato deles é de uma escala de destruição que vai muito além de alvo cirúrgico, sabe? Vai muito além. É uma disparidade enorme de números. Demais. As autoridades de Teherã relatam que os ataques pulverizaram mais de 10 mil alvos distintos. 10 mil é uma escala absurda para um único evento coordenado. É bizarro. E o mais alarmante nos registros é a inclusão de infraestruturas puramente civis nesse total. Estamos falando de hospitais, redes de energia, complexos residenciais. O que resulta num custo humano imediato terrível. Com certeza, foram mais de 1.300 fatalidades civis registradas logo naqueles primeiros momentos, segundo as fontes. E aí que entra a parte complexa da escalada. A mecânica da resposta a esse evento é o que destrói aquela ideia antiga de fronteiras contidas. Porque a retaliação não foi só você atirou em mim, eu atiro de volta no seu território. Exatamente. O Irã não seguiu a lógica militar tradicional. Os relatórios detalham um ataque de retaliação que foi regional, massivo e totalmente difuso. Eles não miraram só em Israel ou no território continental americano, né? Não. A retaliação foi projetada para paralisar toda a infraestrutura de projeção de poder dos Estados Unidos, espalhada pela região do Oriente Médio inteiro. Caramba! E isso engloba muita coisa. Muita coisa. Estamos falando de ataques simultâneos focados em bases americanas, instalações de radares, centros civis e até refinarias de petróleo em países do Golfo. Bahrein,
Catar. Emirados Árabes Unidos e Omã também. E a onda de choque se estendeu para atingir posições na Jordânia, no Iraque, e um detalhe muito revelador sobre o alcance, atingiram até mesmo uma instalação militar do Reino Unido, fintada no Chipre. No Chipre, nossa, isso já é na porta da Europa. Essa dispersão de alvos, sabe, me faz pensar muito sobre como a gente visualiza a guerra contemporânea. Como assim? É que existe um hábito de imaginar conflitos como jogos de tabuleiro, com linhas de frente claras, um exército avançando e o outro recuando. Aquela visão de mapa da Segunda Guerra. Isso, mas a dinâmica descrita nesses relatórios lembra muito mais o comportamento de um vírus de computador incrivelmente agressivo, solto numa rede corporativa. Olha, essa é uma analogia excelente. Né? Pensa assim, o ataque inicial, que seria o vírus, entra numa única máquina que representa o conflito direto entre 2 ou 3 nações. Certo. A máquina inicial é infectada. Só que a rede depende de vários sistemas interligados para funcionar. Então o vírus não fica contido. Ele navega invisível pelos cabos e compromete os servidores de armazenamento, que na nossa realidade seriam as rotas de comércio globais. Exato. E aí ele se espalha para os vizinhos. Sim. Ele infecta as estações de trabalho de outros usuários inocentes, que são os países vizinhos, abrigando infraestrutura estrangeira. E quando os alertas de segurança finalmente soam, já é tarde demais. O sistema de segurança inteiro já está corrompido, forçando máquinas que não tinham nenhuma relação com a quebra inicial a entrarem em colapso ou ativarem seus próprios firewalls de forma desesperada. Perfeito. Se conectarmos isso com um cenário maior, a gente vê que o pior é que esse vírus geopolítico não afeta só o software. Ele força hardwares inteiros do outro lado do mundo a reagirem fisicamente. Sim, movimentação de tropas, navios reais. Exatamente. Fica evidente que as vias de transmissão das guerras atuais são essas redes vitais, infraestruturas de energia interligadas, cabos submarinos, estreitos marítimos e alianças de inteligência. É uma reação em cadeia quase automática, né? Totalmente automática. Uma vez que o vírus forçou o sistema a entrar em modo de sobrevivência, uma quantidade absurda de nações foi sugada para dentro desse redemoinho. O sistema de defesa de um país ativa o do outro, criando um transbordamento regional imediato. E os dados sobre esse transbordamento são vertiginosos para quem está acompanhando. Os documentos mostram que mais de 20 países na Europa e na Ásia se envolveram militarmente quase na mesma semana dos ataques de fevereiro. 20 países. É um número expressivo demais para um evento teoricamente localizado. E formou-se uma verdadeira força naval europeia montada às pressas. O Reino Unido, a França, a Alemanha, a Grécia, a Itália, a Holanda e a Espanha mobilizaram navios de guerra. Eles deslocaram frotas inteiras para a região do Mediterrâneo Oriental e em torno do Chipre. Sim, tudo isso para proteger os próprios interesses e tentar conter mísseis no ar. E além disso, as fontes indicam que até mesmo a Turquia e o Azerbaijão foram aparentemente alvos de operações táticas periféricas. Embora, vale ressaltar, o governo iraniano negue veementemente a autoria dessas ações específicas contra a Turquia e o Azerbaijão. Claro, as fontes destacam essa negativa. Mas o fato é que o mapa simplesmente sangrou para além do Oriente Médio. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu sei para onde você está indo com isso. Os relatórios começam a mostrar uma costura direta entre 2 frentes de batalha massivas que muita gente geralmente enxerga como eventos totalmente isolados. A interseção com o leste europeu. A guerra na Ucrânia entrando no Oriente Médio. Exatamente. E a matemática financeira por trás disso é o que está ditando as regras do jogo. O material detalha que a Rússia, segundo a inteligência ocidental, estaria fornecendo inteligência de satélite avançada e dados de rastreamento ao Irão. Tudo com o objetivo de otimizar a precisão dos ataques iranianos contra as forças norte-americanas na região. Fornecendo ativamente consultoria tática para os Estados Unidos e para os países do Golfo. O que parece irônico num primeiro momento, mas faz total sentido econômico. Faz porque a razão é pura economia de guerra. Olha só esses números. Um drone iraniano, o modelo Shahed, custa cerca de $20 mil para ser fabricado. 20 mil? Para equipamento militar, isso é basicamente
troco de pão. É muito barato. Agora, um único míssil interceptador do sistema Patriot, que é o padrão usado pelo Ocidente, custa milhões de dólares. Milhões para derrubar algo que custou 20 mil. É uma conta que não fecha de jeito nenhum. Os arsenais ocidentais iriam literalmente à falência tentando derrubar enxames enormes de drones baratos usando mísseis caríssimos. E é aí que entra a experiência de Kiev. Sim. Os ucranianos, por pura necessidade de sobrevivência diária nos últimos anos, desenvolveram táticas de baixíssimo custo. Eles usam redes de sensores acústicos espalhados pelo país. Microfones em postes, essencialmente. Isso. E metralhadoras pesadas montadas na caçamba de caminhonetes normais, criando equipes móveis de caça-drones. Soluções incrivelmente rústicas, mais eficientes. Muito. E agora, essa mesma expertise de guerrilha tecnológica está sendo exportada para o Golfo, literalmente para proteger refinarias de petróleo sauditas e dos Emirados. E como resultado direto dessa intersecção, nações do Cáucaso do Sul, como o Azerbaijão, a Armênia e a Geórgia, que funcionam como corredores terrestres entre Europa e Ásia, estão espremidas no meio dessa transferência constante de inteligência. Espera, mas deixa a gente pausar aqui para digerir a gravidade da coisa. Então, as ferramentas, a inteligência e a experiência suada do leste europeu estão literalmente lutando nos celos do Oriente Médio agora. Estão, na prática, sim. Isso significa que a ideia de conflitos isolados já não existe mais de jeito nenhum, né? Categorizar as guerras pelo nome do país onde elas acontecem perdeu sentido? Perdeu completamente. E a principal razão estrutural para isso é que as grandes potências operam com orçamentos finitos e estoques limitados de munição. O tabuleiro do mundo é um só para eles. Exato. A lente pela qual o Pentágono ou as lideranças militares chinesas enxergam o mundo não é dividida por continentes separados. É um jogo de recursos globais. Sim. Se os Estados Unidos precisam desviar a maior parte da sua atenção estratégica, suas frotas de porta-aviões, seus caros sistemas de defesa antiaérea, para tentar apagar múltiplos incêndios no Oriente Médio e na Ucrânia, ao mesmo tempo, Isso cria um vácuo, né? Fica faltando o recurso em outro lugar. cria um enorme vácuo de dissuasão militar em outras partes do planeta. O material aponta claramente que adversários na região do Indo-Pacífico estão observando esse esgotamento logístico ocidental com extrema atenção. Porque se o Ocidente está distraído e sem mísseis. Qualquer esvaziamento da capacidade de resposta rápida altera imediatamente os cálculos de risco de Pequim em relação a Taiwan, por exemplo. O esgotamento de recursos numa frente encoraja a escalada na outra. Nenhuma peça se move sem alterar a tensão da rede inteira. É impressionante. E como nenhum governo, por mais rico que seja, consegue gerenciar um risco sistêmico dessa magnitude, atuando sozinho, essa insegurança toda está forçando uma corrida diplomática absurda. Sem precedentes nas últimas décadas. Estamos vendo o mapa de alianças ser redesenhado ao vivo. Sim, a gente acompanha através dessas fontes um verdadeiro redesenho da arquitetura de defesa global. Países que durante anos confiaram quase exclusivamente nos Estados Unidos como fiadores da sua segurança, estão recalculando a rota. Estão buscando um plano B urgente. Os documentos mostram a Arábia Saudita, que é um aliado super tradicional do Ocidente, assinando de repente um pacto de defesa mútua com o Paquistão. E a lógica por trás disso é o mais revelador da história toda. Demais! Pensa bem, Riad tem um poder financeiro e energético gigantesco, mas os sauditas sentem que o guarda-chuva de proteção americano está cheio de furos ultimamente. Enquanto isso, o Paquistão tem um dos maiores exércitos da Ásia, e principalmente um arsenal nuclear. Mas a economia deles precisa desesperadamente de estabilidade e injeção de capital. É um casamento de conveniência puro. O dinheiro junta com a bomba nuclear. E os relatórios ainda sugerem que a Turquia, que é membro oficial da OTAN, pode acabar integrando essa mesma estrutura militar de defesa. O que seria uma dor de cabeça diplomática enorme para o Ocidente. Total. Paralelamente, os sauditas também aprofundaram laços de defesa com governos no chifre da África, como a Somália, e com o Egito. O objetivo, claro, é tentar controlar as rotas marítimas vitais do Mar Vermelho. Mas a regra básica da geopolítica é que toda ação gera reação.
Cada bloco de defesa novo que se ergue gera uma sombra militar que assusta o vizinho. Forçando a criação de um bloco rival imediatamente. Isso mesmo. Em resposta a essa musculatura toda da Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, que competem duramente por influência regional com eles, começaram a estreitar rapidamente seus próprios laços estratégicos com a Índia e com a Etiópia. E no meio disso, os documentos detalham o esforço de Israel para consolidar o que os analistas estão chamando de hexágono de alianças. Uma parceria que envolve Israel, Índia, Grécia e Chipre. Sim. E isso foi projetado especificamente para criar um corredor logístico e militar contínuo, uma forma de contornar rotas marítimas comerciais que possam vir a ser bloqueadas por adversários no futuro. A fragmentação da segurança global. Tá todo mundo buscando parceiros de ocasião para se proteger da incerteza. Sabe, assistir a esses países correndo contra o tempo para assinar papéis e criar esses blocos superpostos, tipo esse hexágono ou os pactos no chifre da África, me passa uma sensação de fragilidade imensa. É tenso. Lembra muito uma época muito sombria. É impossível não lembrar daquele clima pesado na Europa no período logo antes da Primeira Guerra Mundial, sabe? Aquela teia de acordos. Essa é a analogia histórica primária que permeia quase todas as análises de risco atuais do material. Faz todo sentido. No início do século XX, as nações europeias teceram uma rede complexa e muitas vezes secreta de alianças de defesa mútua. A ironia trágica disso tudo é que o objetivo inicial daquelas alianças era garantir a paz. A paz através da intimidação, né? Isso, a ideia era, ninguém vai ousar atacar um único país sabendo que automaticamente vai ter que lutar contra outros 3. Mas acabou virando uma armadilha. Uma armadilha cheia de fios de tropeço. Quando um evento isolado e teoricamente controlável aconteceu no caso, o assassinato do arquiduque e a declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia, o sistema automático de alianças transformou o que deveria ser só uma crise diplomática regional numa catástrofe global irreversível. A Rússia foi obrigada pelo papel assinado a defender a Sérvia. A Alemanha se viu forçada a atacar a Rússia e a França. E a Grã-Bretanha foi puxada pela invasão da Bélgica. Efeito dominó puro. Hoje, a arquitetura de segurança que está se formando no Oriente Médio e na Ásia está ganhando essa exata mesma densidade de fios de tropeço. É esse mecanismo que fundamenta um conceito central que as fontes trazem: a globalização por escalada. Esse termo é muito bom. Globalização por escalada. A premissa central de que a gente não precisa mais de embaixadores declarando guerra formalmente uns aos outros nas manchetes para que a humanidade inteira sofra os efeitos práticos de um conflito mundial. E os efeitos chegam rápido. Então, o que tudo isso significa na vida prática das pessoas? Muita gente que nos acompanha deve se perguntar como isso afeta o ir ao mercado, sabe? As fontes dedicam muita atenção a essa logística de impacto. E talvez a melhor forma de ilustrar esse conceito seja imaginar um terremoto de magnitude colossal ocorrendo no fundo do oceano. Interessante? O tremor inicial, que representa o disparo dos mísseis de verdade, as explosões nas bases, as baixas militares, acontece lá no fundo do mar, focado no Oriente Médio. O dano cinético direto está contido ali na região. Certo, o choque principal. Mas a ameaça real para quem está em outro continente não é o tremor no leito oceânico, né? É o tsunami invisível que se forma a partir dele. O choque econômico. Exato. Esse tsunami financeiro ganha uma força destruidora ao passar por pontos de estrangulamento vitais da geografia do planeta. E o maior deles é o Estreito de Hormuz. Que é por onde passa uma quantidade absurda da energia do mundo. Uma fração gigantesca do petróleo e do gás natural liquefeito global flui diariamente por aquela passagem estreita, e o mecanismo de escalada ali é impiedoso. Porque os mercados reagem ao menor sinal de risco. Se um único míssil cai perto o suficiente daquele estreito, o valor do seguro de um navio petroleiro dispara na hora, fica impagável. E com o seguro impagável, as companhias de navegação simplesmente pausam o trânsito. Ninguém quer perder um navio inteiro. E em questão de 48 horas, a falta de previsão de entrega faz o preço da energia explodir na bolsa. A inflação sobe instantaneamente na Europa, no Brasil, no Japão.
Os custos de transporte disparam em todas as rotas e, de repente, governos localizados a milhares de quilômetros de distância, que sequer pensaram em enviar um único soldado para o fronte, começam a enfrentar protestos civis massivos. Instabilidade política pesada gerada pelo custo de vida insustentável. Sim, o mundo inteiro acaba se afogando nas consequências econômicas de uma simples troca de fogo regional. O tsunami atinge todo mundo. Isso mostra que a interdependência econômica não funcionou como um escudo contra a guerra, como os teóricos esperavam lá no final da Guerra Fria. Muito pelo contrário, né? Ela se tornou o principal canal de transmissão dos danos. A rede que espalha a dor. E olha, isso levanta uma questão importante que paira sobre quase todos os documentos que lemos hoje. O fator nuclear. Nossa, sim, esse é o grande fantasma. A presença de infraestrutura atômica no raio de destruição desse terremoto muda absolutamente todo o cálculo diplomático. Quando nações decidem conduzir ataques convencionais perto de complexos nucleares ou tentam retardar o enriquecimento de urânio do adversário com bombas, a margem para um erro de cálculo cai para zero. Não tem espaço para foi sem querer. Nenhum. Um míssil interceptado que por acidente caia no lugar errado ou uma falha de inteligência que interprete um teste militar normal como um lançamento real pode desencadear uma resposta desproporcional. A simples suspeita de que uma linha vermelha atômica está prestes a ser cruzada já força grandes potências como os americanos e os russos a elevarem os próprios níveis de alerta nuclear. E aí a diplomacia passa a operar sobre um pânico existencial constante. Governantes tomando decisões cruciais de madrugada, baseados em informações fragmentadas e medo, o que, historicamente, é a receita perfeita para o desastre. É um cenário aterrorizante. A gente tem tsunamis inflacionários prontos para inundar os mercados, a gente tem blocos de alianças armados como armadilhas idênticas às da Primeira Guerra e o fantasma de um erro de cálculo nuclear pairando sobre tudo. É muita pressão no sistema. Então a pergunta incontornável que todo esse material obriga a gente a fazer é: o que de fato impede que a corda arrebente de uma vez e a gente tenha uma terceira guerra mundial declarada de forma oficial? As fontes nos dão alguma base para otimismo nisso tudo? As análises apontam para a existência do que eles chamam de teto de escalada. Teto de escalada? Não dá para chamar de otimismo puro, é mais um pragmatismo bem gélido que atua como um freio de emergência. O material documenta 3 razões principais que evitam o pessimismo absoluto. Ok, vamos passar por eles. Qual é o primeiro? O primeiro pilar, por mais paradoxal que seja, é a própria existência dos arsenais nucleares. A famosa destruição mútua assegurada. Exato. Essa doutrina ainda exerce um peso gigantesco. O conhecimento absoluto de que um conflito militar direto entre 2 superpotências nucleares não geraria nenhum vencedor, só a aniquilação total de ambas, cria um teto rígido. É o motivo de a Rússia e os Estados Unidos nunca atirarem um no outro diretamente, né? Sim. Eles financiam guerras por procuração, fazem ataques cibernéticos, impõem sanções severas, mas evitam a todo custo cruzar a linha do confronto direto. A lógica macabra de que todo mundo tem acesso ao botão de autodestruição. Então, ninguém quer ser forçado a ser o primeiro a apertar. Faz sentido. É o freio do medo. E o segundo pilar apontado pelas fontes? O segundo pilar é a relutância atual das superpotências globais em entrar em guerra direta. O cenário político interno de vários países importantes não favorece grandes campanhas. Segundo as fontes, rola também um alinhamento interessante de perspectivas políticas, não é? Sim. Os documentos apontam de forma bem analítica que certas simpatias políticas ou visões de mundo específicas de figuras proeminentes introduzem uma grande variável de hesitação. O material menciona especificamente a postura do Donald Trump sobre engajamento militar externo e a dinâmica da relação dele com líderes como Vladimir Putin e o Xi Jinping. Exatamente. As fontes argumentam que esses fatores tornam um choque direto entre as superpotências menos provável hoje. Há uma falta de apetite político para as grandes guerras declaradas, seja por políticas mais isolacionistas ou pelo foco em crises internas profundas. Essas coisas agem como uma trava temporária contra choques frontais maiores. Bom, e qual seria a terceira razão para esse teto de escalada não se romper? O terceiro ponto é uma constatação empírica que domina a doutrina militar hoje. A guerra moderna simplesmente não funciona como investimento estratégico.
É cara demais e entrega muito pouco, né? As guerras de larga escala hoje falham miseravelmente em atingir seus objetivos políticos declarados a um custo financeiro e humano que a sociedade tolere. As fontes mapeiam um histórico recente de falências táticas. Os Estados Unidos são um exemplo clássico nisso ultimamente. O principal exemplo: eles gastaram trilhões de dólares, usaram o exército mais tecnológico da história no Afeganistão e no Iraque, e enfrentaram resultados políticos desastrosos, e agora lidam com problemas de complexidade idêntica no Irã e no Mar Vermelho. E a Rússia seguiu um caminho parecido, né? Consumiu grande parte de suas reservas financeiras e sofreu baixas formidáveis na Ucrânia. Tudo isso para ganhos territoriais mínimos. Tá longe de ser aquela vitória limpa e rápida que eles planejaram. Longe demais. E mesmo no epicentro atual do Oriente Médio, os resultados seguem essa mesma regra sombria. Sim, o material relata os sucessos de Israel do ponto de vista tático e de inteligência, como desmantelar cadeias de comando inteiras. Feitos militares enormes no curto prazo. Mas estrategicamente, a longo prazo, as fontes mostram que o Hamas e o Hezbollah mantêm grande capacidade de reorganização e resistência nas sombras. O consenso brutal que as fontes entregam é que invadir, bombardear e tentar ocupar virou uma empreitada financeira insustentável para qualquer um. A guerra destrói a economia de quem ataca quase tão rápido quanto a economia de quem é atacado. Ela produz novos problemas e insurreições muito mais rápido do que gera estabilidade. Então, os formuladores de política externa sabem que começar uma terceira guerra hoje garante falência econômica imediata. E é a falência da máquina do Estado. E é por isso que a conclusão mais realista do material foge do extremismo. A gente não está na iminência de ver coligações gigantescas declarando guerra formal e milhões de tropas marchando com bandeiras. Não. Mas o futuro também não é de paz. O que se desenha é uma nova era de guerras regionais incrivelmente contagiosas. Elas não precisam expandir a fronteira física para serem globais. Elas afetam, na hora, as cadeias de suprimentos de tecnologia básica e os mercados de energia, como vimos. O conceito antigo de uma guerra contida e distante não sobrevive à realidade da nossa hiperconectividade. Com certeza. O que nos leva a uma síntese bem impactante sobre toda essa jornada de hoje. A linha divisória que separava uma crise regional e uma crise global está mais fina do que nunca, quase invisível. O mundo moderno funciona pela velocidade dos dados e pela logística da energia. E é esse mesmo mecanismo que distribui o sofrimento de uma guerra para todo mundo em questão de dias. E para quem quiser continuar explorando essas ramificações, a gente deixa aqui 2 lacunas de conhecimento cruciais que os relatórios deixam abertas para pesquisa. O que a nossa audiência deve observar agora? Primeira, como as alianças ou blocos puramente econômicos estão se rearmando, se protegendo financeiramente nos bastidores contra esse novo normal de globalização por escalada. Boa pergunta. O escudo do dinheiro. E a segunda? Segunda, qual é o limite de custo financeiro e dor inflacionária que os cidadãos das grandes potências estão dispostos a tolerar antes de forçarem seus governos a recuarem dessas guerras por procuração? A inflação derruba governos, afinal. Derruba mesmo. É essencial ficar de olho nisso. E para encerrar pensando em toda essa mecânica de contágio que desvendamos hoje, eu deixo uma reflexão provocativa que as entrelinhas das fontes sugerem. Manda. Se as guerras modernas são travadas não apenas com tropas visíveis, mas através da sabotagem de mercados de energia, das cadeias de suprimentos globais e de redes de inteligência nas sombras, será que a Terceira Guerra Mundial já começou de forma fragmentada e a gente apenas não percebeu porque ainda estava esperando que ela se parecesse visualmente com a Segunda? Nossa, é um raciocínio que muda completamente a forma como a gente vai ler as notícias econômicas amanhã. É assustador. O vírus já pode estar na rede. O tsunami já pode estar se formando longe da costa. Fica o desafio para continuarmos questionando as manchetes superficiais e conectando os pontos. Muito obrigada a quem nos acompanhou e dedicou seu tempo a mergulhar profundamente na mecânica desses eventos conosco hoje. Muito obrigado pela companhia. Continuem críticos e atentos ao mundo ao redor. Isso aí. Até a nossa próxima análise detalhada.